tema de hoje, ele é algo muito interessante que certamente vai ter uma ligação direta com a sua vida, assim como tem com a nossa vida. É algo que raramente você deve ter ouvido, porém é atuante, faz parte do cotidiano, do seu dia a dia. E o tema é o seguinte: você foi domesticado para não ter uma vida plena. E esse termo, você foi domesticado, é algo que mexe conosco, porque até então nós relacionamos isso somente aos animais. E alguém pode estar pensando, mas eu não me lembro de ninguém ter me domesticado, eu não lembro de ter domesticado ninguém. É por isso que é importante você ficar conosco para entender esse processo, entender a maneira com qual você está sendo domesticado e para onde você está sendo conduzido nesse processo de domesticação. Olá, amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Ter autoliderança é ser senhor do próprio caminho e construtor do seu destino. E nós vamos estar então refletindo como nós éramos desde a nossa antiguidade. O homem, por ser um ser social, desde quando ele era o homem da caverna, ele já sentia necessidade de conviver com outras pessoas, com outros homens, porque ele viu que sozinho ele estava mais ameaçado, frente às intempéries da natureza, frente aos animais selvagens. Então ele se sentia mais seguro, ele se sentia muito mais forte quando ele estava no grupo, no bando, numa equipe. Então ele passou a conviver com outras pessoas e os povos foram se unindo, né? Então formaram-se os clãs, as comunidades. E hoje nós temos a mesma necessidade. Nós temos necessidade de estarmos convivendo com outras pessoas. Tanto que nós falamos, para que a nossa vida seja saudável e feliz, nós precisamos estar convivendo com outras pessoas de uma forma alegre, de uma forma boa, de uma convivência equilibrada e satisfeita. E é curioso para a nossa reflexão que o homem, desde lá das cavernas também, ele não só buscou a companhia das outras pessoas, dos outros homens, ele também buscou a companhia de alguns animais. Ele trouxe para o processo de domesticação os gatos, os cães, os cavalos, os bovinos, em algumas culturas, o macaco. E isso tudo tinha um objetivo, que além da convivência com esses animais, alguns serviria também para o trabalho, para auxiliá-los no trabalho. E nós vemos, né, naqueles países mais gelados, que os cães foram adestrados, foram domesticados e ensinados a trabalhar puxando trenós, né, para o transporte de mercadorias, para o transporte de pessoas, o mesmo ocorrendo com cavalos, o mesmo ocorrendo com os bois, né, tanto que ajudaram na agricultura e em muitos países, até hoje, eles são grandes auxiliares do homem no trabalho do campo. Então, os animais, neste processo de domesticação, eles pararam de arranhar, eles pararam de morder, eles pararam de dar coice, porque começaram a estar adquirindo, né, novas formas de convivência com o homem, e ele foi aprendendo de uma forma que de repente ele já estava domesticado e nem percebia. Porém, meus amigos e minhas amigas, nos acompanhe
até o final desse vídeo para que vocês conheçam a frase mais importante para a domesticação dos seres humanos. E quando nós falamos em domesticação, nossa, dos seres humanos, assim como os animais foram perdendo essa capacidade de agredir, morder, dar coisa, aquele negócio todo, nós também vamos sofrendo modificações ao longo do tempo. Porque nós vamos o quê? Cerceando os animais, limitando o seu espaço, dando palavras de ordem, tudo que também acontece na nossa vida. Seja de modo consciente, seja de modo inconsciente, nós vamos ouvindo algumas coisas, adotando alguns conceitos, abraçando algumas regras e dentro desse processo todo nós vamos entendendo que devemos ficar mais limitados, sendo conduzidos. Isso acontece com todos nós. E o mais interessante é que raramente alguém domestica outro alguém para coisas maiores ou melhores. Geralmente, nós queremos domesticar os animais para que eles se encaixem na nossa realidade, no que nós queremos. E a mesma coisa acontece com os humanos. Sempre que alguém tenta domesticar você é para que você se encaixe naquilo que eles acham, que eles acreditam, que é o universo deles, que nem sempre tem relação direta com o que você verdadeiramente deseja. Agora, como que ocorre a domesticação humana? E nós vamos aprendendo que o homem passa por esse processo, na maioria das vezes sem perceber. Tanto os animais como os homens vão sendo domesticados, sendo desenvolvidos para essa domesticação de uma forma gradativa e aos poucos, que vai adquirindo novas atitudes, novos comportamentos e quando se dá conta já está domesticado e nem percebeu todo o processo. Porém, todos nós, vocês vão ver na sequência da nossa fala, que todos nós fomos criados para não progredir, para não se destacar. Nós fomos criados para sermos mais um no grupo, para sermos mais um no bando. Então, na realidade, todos nós estamos dentro de uma cultura onde, se nós estivermos na média, né, se formos mais ou menos bons como pais, se nós formos mais ou menos bons como orientadores, se nós formos mais ou menos bons como alunos, está tudo certo, porque esta é a exigência cultural, principalmente do nosso país. E é aí que nós estamos vendo que a domesticação humana fica bem enquadrada nessa característica de sermos mais um e que vamos sendo pessoas com desenvolvimento mediano. Mas não se esqueçam daquela frase que eu já falei para vocês, que é a frase mais importante, que nos domesticam e a gente fala, a gente ouve, a gente utiliza dessa frase muitas vezes sem perceber. E estamos realmente nos domesticando. Mas fique até o final. Vocês verão e vão constatar que é uma grande verdade. Porque muitas vezes nós somos condicionados a ouvir algumas coisas assim. Errar é humano. Tudo bem, errar é humano, faz parte do processo de crescimento errar. Mas quando falamos que errar é humano, a maioria das pessoas usa essa frase de maneira errada. Assim, errar é humano, então eu erro, tá tudo certo. Não. Errar é humano, mas permanecer naquele erro é uma desinteligência, é um processo de alienação. Então, o crescimento sim é a regra da vida. Por isso que todo processo de domesticação não te faz bem. Porque nós temos que ir aprendendo com os nossos erros e seguir adiante. E quem está domesticado não segue adiante. Fica sempre aguardando uma ordem, uma possibilidade, uma maneira pela qual nós podemos seguir adiante. Quantos planos você tem na sua vida e nem sabe por que é que você ainda não realizou? Quanta coisa você tem vontade de ser ou de fazer,
Está tudo parado, engavetado, dormindo dentro de você. E se eu perguntar assim, por que você não realizou isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não conquistou isso ainda? Por que não está correndo atrás disso? Você nem vai saber me responder. E aí já estão os indícios do processo de domesticação em você. E alguém poderia estar assim indagando, né? Mas, Jô, Roosevelt, como que acontece esse processo de domesticação humana que muitos de nós, realmente nunca nem pensaram, nunca analisaram esse processo? E é simples e vocês vão entender que nós temos realmente uma influência muito grande e estamos dentro desse processo sem perceber. O primeiro elemento importante dentro do processo de domesticação dos homens é o círculo de influência. Porque todos nós tendemos a nos comportar dentro da média, né? Todos nós tendemos a ser iguais aos outros, né? Iguais àquelas pessoas que convivem no mesmo nível social, no mesmo nível cultural. Nós estamos realmente sempre buscando estar enquadrados naquele grupo ao qual nós pertencemos. É bem como aquele ditado popular, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Porque realmente as pessoas são muito semelhantes em muitas situações, em muitos comportamentos, em muitas atitudes. Mas nós somos influenciados conscientemente ou inconscientemente o tempo todo. E olha como nós vamos demonstrar para vocês 3 fatos importantes que nós fomos buscar, né, nos noticiários, o quanto que realmente influencia a nossa vida algumas questões do nosso dia a dia. Quando nós estamos vendo, né, algum noticiário, algum resultado de uma pesquisa, ou lendo um livro, ou participando de um curso, nós estamos convivendo com as pessoas e estamos vendo e ouvindo o que elas sentem a respeito. E nós fomos buscar alguns exemplos de resultados realmente de pesquisas científicas para que nós pudéssemos trazer para vocês algo que realmente demonstre o quanto que influencia a nossa vida determinadas situações. Por exemplo, nós temos uma pesquisa, né, que foi lançada, ela foi realizada não somente numa cidade, nem somente no estado. Ela abrangeu 23 estados do Brasil e ela buscou realmente conhecer qual era a satisfação das pessoas com relação ao trabalho. E foi encontrado o seguinte resultado, que ao nosso ver muito ruim. Por quê? Cerca de 90% das pessoas entrevistadas estão infelizes no trabalho. E esta pesquisa nós encontramos no jornal Extra da Globo. Então, é uma pesquisa importante que demonstra que 90% dos trabalhadores estão insatisfeitos. Então, 90% das pessoas que trabalham falam mal do trabalho. 90% das pessoas que estão trabalhando dizem que trabalhar é muito ruim, que trabalhar é uma labuta, que trabalhar é uma escravidão, que trabalhar realmente não é nada interessante. E isso nós vamos estar ouvindo e estaremos participando também, às vezes, daquelas conversas informais com os amigos, com os parentes, e tudo isso está nos influenciando com certeza, porque somente 10% da população pesquisada está contente ou está satisfeita e realizada com o trabalho. Então nós imaginamos isso na prática. Olha à sua volta,
E 90% das pessoas que estão à sua volta estão te dizendo isso. Seja em brincadeira, em conversa informal, sério, não interessa, mas de uma forma ou outra você é bombardeado. 90% das pessoas estão falando para você que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, que onde já se você trabalha, você fica na mesma, seu patrão enriquece. Essas ideias atrofiadas. E você, mesmo que racionalmente entenda que todo o nosso desenvolvimento material passa pelo trabalho, que o nosso desenvolvimento moral também passa pelo trabalho, são trabalhos diferentes, mas tudo é trabalho. A vida só se adianta com o trabalho. Se você quer progredir, se você quer crescer, só precisa do trabalho. Mesmo sabendo disso, você acaba influenciado por esse bombardeio de ideias equivocadas, também falando mal do seu trabalho. E isso tem um prejuízo muito grande na sua vida. Sabe qual é? O que significa falar mal de uma coisa e ter que fazer ela o dia inteiro? O nome disso é escravidão. Então tá todo mundo falando mal do próprio trabalho, insatisfeito, achando um absurdo, ganhando pouco, mas porém temos que fazer isso o dia todo. Então entenda que você está sendo domesticado para acreditar numa coisa contrária àquilo que você na verdade entende. Desta forma, a influência das pessoas à nossa volta estão estabelecendo a nossa domesticação. E uma outra pesquisa, que vai ao encontro do que nós acabamos de falar, porque ela é complementar. Olha, nós encontramos no portal dos administradores.com e o título desse artigo, onde eles vão falar de uma pesquisa, eles colocam o seguinte: entenda por que apenas 8% das pessoas alcançam seus objetivos /sucesso. Como nós vimos anteriormente, se 90% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho, esta daqui veio complementar e veio realmente dar prova que é verdade, já que somente 8% das pessoas conseguem resultados positivos, conseguem sucesso, conseguem atingir metas, conseguem atingir objetivos com o trabalho ou no trabalho. Então nós vemos que a maioria, ou seja, 92% estão insatisfeitos porque não atingiram os seus objetivos, não atingiram as suas metas. E com certeza são os 92% que estão falando mal do trabalho, que estão criticando o seu ambiente de trabalho, que estão falando que na organização, que na empresa existem falhas, que existem problemas, que não é interessante, que não existem planos de carreira, que não existem vários fatores, e isso tudo como críticas destrutivas que vão bombardeando o nosso cérebro e criando aquelas crenças limitadoras de que trabalhar, além de não ser fácil, ter sucesso também é muito difícil. Então nós precisamos estar atentos por esse grande percentual de pessoas nos influenciando, consciente ou inconsciente, negativamente com relação ao nosso lado profissional. Então você imagina, entendendo que cada um de nós tem a sua ideia de sucesso. Você pode ter sucesso como mãe, como pai, como qualquer coisa. Então você imagina, a pergunta é: você é uma pessoa de sucesso? Para 92% das pessoas dizer que não. Então vamos para a vida prática. À sua volta, dá uma olhada em todo mundo à sua volta. Nós temos 92% de pessoas insatisfeitos. E se elas estão insatisfeitas, se você ficar ouvindo elas, para onde você será conduzido? Você vai ser mais um que, independente de ter conseguido as suas coisas ou não, você vai estar o tempo todo reclamando da vida, lamentando, porque é a influência do círculo à nossa volta. Então, quando a vida é difícil mesmo? Você está influenciado pelas pessoas. Trabalhar é ruim mesmo? O seu trabalho é ruim?
porque ou você está influenciado pelas pessoas. Eu não aguento mais essa vida, tá? Mas você não tem nada de bom? Ou você está sendo influenciado pelas pessoas? Há uma diferença entre a minha vida e o que todo mundo chama de vida. Então faça uma análise cuidadosa. Cuidado! Você pode estar sendo convencido de que a vida tem uma visão e uma finalidade triste, tétrica e dura demais. E também para complementar esse nosso dado do círculo de influência que está no processo de domesticação humana, é uma pesquisa feita pelo IBGE agora em 2020, tá? Em 2020, com relação aos casamentos. Tá? Eles demonstraram, eles levantaram e chegaram na seguinte conclusão: que a cada 3 casamentos, 1 vai para o divórcio. Então, a cada 3, 1 indo para o divórcio, representa um percentual de 33% dos casamentos são desfeitos, né? Então é um percentual também muito alto. Então nós vemos que muitas pessoas podem estar sendo influenciadas a não casar-se, a não contrair o matrimônio, a que constituir família não é interessante, que família pode ser algo que é desestimulante, porque afinal de contas, de 3, uma família é desfeita, é sinal de que não é coisa muito boa. Então é mais uma influência no nosso meio que pode estar realmente mexendo com as nossas verdades e está nos fazendo cada vez mais domesticados de acordo com a cultura na qual nós estamos inseridas. Mas não esqueça, nos acompanhe até o final desse vídeo que nós vamos falar da frase mais importante do processo de domesticação. Então é claro que você nunca quis ser domesticado e pode ser que as pessoas à sua volta também não tenham a intenção de fazer isso. Mas o fato é que está ouvindo o tempo inteiro essas coisas sobre sucesso, carreira, vida particular, casamento, o tempo todo essas ideias penetrando na sua vida. Imagina o que isso pode fazer de você ou com você a partir de uma vida inteira recebendo essas informações. Imagina constantemente, porque a conversa é sempre a mesma, a vida está difícil, a coisa está feia, no que vem piora, não sabemos onde vai dar. É uma coisa que o tempo todo a gente escuta. E imagina essas ideias o tempo todo penetrando em você, o tempo todo isso mergulhando na sua psique, o que vai fazer de você. E o segundo elemento importante no processo de domesticação humana é com relação à nossa educação. Porque a grande maioria de todos nós fomos educados para ser mais ou menos, ser mais um. Tá? Nós temos realmente aquela tendência a sermos iguais, a sermos medianos. Então, nós fomos educados não para ser o melhor aluno, o aluno excelente. Nós fomos educados que nós temos que estudar para passar de ano. Tá? Então, nós temos que atingir a média que é exigida pela instituição escolar ao qual nós pertencemos, para nós passarmos de ano. Nós também não fomos educados para ser o melhor filho. Nós fomos educados que nós temos que obedecer os pais. Somente, mas não precisamos ser excelentes filhos. Só obedecendo os pais já está de bom tamanho. Nós também não fomos educados para sermos os melhores maridos ou as melhores esposas. Nós fomos educados para assumirmos as responsabilidades que cabe a cada um dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, né? Então, cada um assumindo a sua responsabilidade, tá tudo certo. Não precisa ser o melhor, não precisa ser excelente, né? O mesmo também acontece quando nós somos mães, né? Nós não precisamos ser as melhores mães. Afinal de contas, se nós criarmos os filhos e fazê-los crescer, já estamos fazendo o que a maioria faz, que é estarmos na média. Porém, meus amigos, nós precisamos estar atentos que isso não é bom.
Não é bom estar na média. Porque, olha, num exemplo bem corriqueiro que a maioria de vocês, se já tiveram filhos ou se já têm filhos, passaram por isso. O filho está na escola e foi super bem nas provas de matemática, tirou 10. Em geografia, ele tirou 3. Daí você fica assim, pensando, mas o que é que esse menino fez? O que é que essa garota aprontou? Você acha? Tirou 3 em geografia, ela não prestou atenção na aula, ele estava ausente, com certeza ele estava pensando no videogame, ele não estava presente na aula, não se distraiu e não tirou nota em geografia. Ficou lá com essa média horrível, média 3. E quando nós temos esse exemplo dentro de casa, o que é que nós fazemos? A gente vai procurar um professor de matemática, quando ele tirou 10, ou nós vamos procurar um professor de geografia, porque o garoto ou a garota tirou 3. Logicamente, todos vocês, tenho certeza, que vão estar pensando exatamente assim. Nós temos que procurar o professor de geografia. Afinal de contas, nós temos que estar fazendo com que esse garoto ou essa garota veja a matéria novamente para fazer novo exame, nova prova e tenha realmente a média exigida pela escola. E assim nós fazemos. Mas, meus amigos e minhas amigas, nós fazemos errado, nós estamos errados. Porque, na realidade, logicamente, nesta situação, o garoto ou a garota tirou 3 em geografia, nós temos que buscar realmente um reforço para que ele venha a entender geografia, para prestar a outra prova, para prestar o outro exame e realmente tirar nota. Porém, onde é que nós estamos errados? Nós não nos atentamos que esse garoto ou essa garota está tirando 10 em matemática. E às vezes não é a primeira vez. Ela vem apresentando essa média máxima em matemática há muito tempo. E nós estamos só dando atenção quando a criatura vai mal na escola. E nós não damos atenção quando ele vai bem. O que nós precisamos estar atentos? Pais, mães, educadores, adultos que são responsáveis pela criança. Nós temos que buscar realmente reforçar naquilo que ele é bom, para que ele se torne ótimo. Então procure realmente reforçar. Aulas de matemática, faz com que ele seja o máximo, faça com que ela seja excelente naquilo que ela já é boa. Porque nós adultos, muitas vezes participamos de treinamentos e capacitações e a gente reconhece, vê através de testes, chegamos na conclusão de que nós temos pontos fracos a atacar e temos pontos fortes. Na realidade, o que a gente faz também? A maioria de nós atacamos aonde estão as nossas fraquezas, mas aonde nós temos as nossas fortalezas, onde nós somos bons de verdades, a gente deixa quieto, porque afinal de contas a gente já está indo bem aí, né? Então vamos só trabalhar nas fraquezas. E isso também não é certo. A gente deve realmente cuidar também das nossas fortalezas. Onde nós somos muito bons, nós podemos nos tornar ótimos e excelentes. Então prestem atenção a respeito disso, tanto com relação a você próprio, como com relação às crianças que convivem conosco. Conforme você estava dizendo, eu me lembrava muito a respeito que no Evangelho nós temos uma passagem, e se você não for cristão não tem problema nenhum, veja como um livro histórico, que é a parábola dos talentos. Ela fala o seguinte, de que o Senhor foi viajar, distribuiu os seus talentos para os seus servos, tal, para um ele deu 5, para um ele deu 3, aquele negócio todo. E ele foi embora e na volta ele queria ver o que tinha feito cada um com seus talentos. Essa ideia do menino que tira 10 em matemática e 3 em geografia, o talento dele é a matemática. É o exemplo daquele que recebe um talento e como já é bom, se já tá bom, deixa quieto, não precisa fazer mais nada. Tá bom? Ah não, já passou, serve para passar de ano. Porque se ele tem uma aptidão em matemática, se ele tem um gosto, se para ele é fácil, é um talento que ele tem que investir nisso para que ele fique sensacional. O futuro dele na vida adulta, o futuro dele como profissional
não vai estar na geografia empurrado, vai estar na matemática com a facilidade que ele tem. Então nós recebemos um talento e deixamos ele enterrado. É a mesma lógica, é a mesma significação. Então a questão é, aquilo que nós temos como facilidade, para a gente é lógico, não pesa, é aí que vai estar o futuro. É aí que vai estar a nossa esperança de se tornar uma pessoa que vai dar uma grande contribuição para o mundo. E isso, geralmente, é o que fica adormecido. Quando não, nós usamos desse processo, né, de orientação dos nossos filhos para fazer com que eles, quando eles estão se destacando, nós, pais e adultos responsáveis, empurramos a criança para baixo. Quando você percebe que ele está fazendo alguma coisa diferente, você fala assim, filho, para, fica quieto. Ó, seus amigos, vê se os seus amigos fazem isso. A gente empurra ele para ser o quê? Mais um igual. Nós não gostamos de quem se destaca. E o elemento mais importante dentro do processo de domesticação humana, que falei por algumas vezes nesta aula, né? A frase mais importante que nos domestica e muitas vezes nós nem percebemos. Ela é poderosíssima. Na maioria das vezes a gente nem se dá conta, a gente nem percebe. Ela entra na nossa mente e faz uma transformação em nossa vida. E quando ela entra na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, ela realmente já está nos domesticando e nós já vamos ficando domesticado do jeito que todo mundo quer, né? Porque o domesticado não dá muito trabalho. Anota aí e presta atenção que a frase mais poderosa do processo de domesticação é a seguinte. E a frase é assim mesmo. E quando nós estamos na nossa vida prática, eu posso falar assim, puxa vida, como casamento é ruim, né? Não é ruim não. Casamento é assim mesmo. Ah, meu patrão é terrível, ele é um carrasco, ele não nos ouve, ele grita com a gente. Ah, patrão é assim mesmo. Ah, e filho, olha, meu filho é um problema. Você não imagina o quanto que esse filho me dá de aborrecimentos. Ah, mas filho, se eu querer falar em filho é assim mesmo. E trabalho? Meu Deus, eu estava pensando em trabalho agora há pouco. Trabalhar não é fácil. Trabalhar é uma escravidão. Trabalhar é um porre. Ó, trabalhar, vou te contar uma coisa, viu? Trabalhar é assim mesmo. E dentro dessa questão é assim mesmo, qual é a mensagem que nós mandamos para o nosso mundo mental ou que as pessoas mandam para o nosso mundo mental? Não adianta tentar mudar. É assim mesmo. Se o serviço é ruim, relacionamento é ruim, seu futuro é ruim, sua vida é ruim, tudo é ruim, é assim mesmo. Fica quieto. É esse o impulso. Então, todas as vezes que a gente reclama de alguma coisa, identifica um problema, o que significa? Tem que trabalhar, mudar e vencer. Mas não, o que nós fazemos? Vamos nos acomodando de que aquela situação ruim é assim mesmo. E nós vamos refletir agora por que é que nós gostamos de domesticar as pessoas. Consciente ou inconsciente, mas gostamos de domesticar as pessoas. Eu tenho um cachorrinho, tenho uma cachorrinha maravilhosa, inclusive, chama Mel. E de vez em quando eu saio com ela com a coleira. Como ela é muito boazinha, ela é muito domesticada, a maioria das vezes ela sai sem a coleira, tá? Ela sai sem a coleira. Para mim, que estou passeando com a Mel, é mais interessante, é mais proveitoso para mim quando ela está com a coleira. Sabe por quê? Porque daí não dá trabalho. Ela vai aonde eu quero. Eu é que coloco qual é o trajeto que nós vamos estar fazendo. Agora, quando a Mel está sem a coleira,
ela que faz o percurso. Ela então me dá mais trabalho. Então, por esse exemplo que acontece na minha vida real, dá para perceber que o homem, que nós, quando nós estamos domesticados, é assim mesmo, a gente não dá trabalho para ninguém. Quando nós estamos domesticados e entendemos que é assim mesmo, a gente nem reclama, porque é assim mesmo. É assim mesmo, então a gente aceita porque é assim mesmo. Agora, aqueles que não aceitam ser domesticados são aqueles que realmente conseguem atingir os seus ideais. O grande exemplo que nós temos no nosso mundo atual, na nossa era atual, foi Jesus, né? Foi Jesus, ele veio com uma missão, com trazer a sua filosofia e ele sofreu até as últimas consequências. Foi até a cruz, mas não mudou uma vírgula do que ele veio trazer para a humanidade. Outro exemplo é Gandhi, né? Naquela sua fraqueza franzina, naquele homem calmo, buscando serenidade o tempo todo, ele defendendo a libertação da Índia pela Inglaterra, ele não queria mais que a Inglaterra fosse realmente mandatária da Índia. Ele foi defendendo a sua filosofia, o seu grande objetivo, até o seu assassinato. Ele não mudou também a sua forma de pensar. Outro exemplo é o grande Mandela, né? Que tanto brigou, tanto lutou para a igualdade entre brancos e negros. E também, mesmo ficando 27 anos presos, isolado, ele não mudou a sua forma de pensar. E foi até o seu assassinato e continuou com o seu propósito ou com o seu objetivo. Então, nós percebemos que aquela pessoa que não se deixa domesticar são pessoas que dão trabalho para a sociedade. E como Roosevelt falou agora há pouco, né? Muitas vezes nós reforçamos, né? Reforçamos esse adestramento em nossos filhos. Quando o nosso filho, nossa filha, começa a apresentar atitudes diferentes, por exemplo, a pessoa lê demais, ou é muito pensativo, ele fica pensando tempos, ou ele gosta, ou ela gosta de fazer experimentos, né? De repente nós temos ali naquela criança, naquela criatura que está vindo para a nossa família, um grande cientista, um grande pesquisador, um grande pensador, filósofo, e nós vamos adestrando porque a gente fala assim, não, para menino, para menina de ficar assim, você fica horas pensando em quê? Vai brincar com as crianças, vai se juntar lá com seus amigos. E nós estamos tirando, de repente, a oportunidade de que aquela pessoa realmente pudesse se desenvolver naquela capacidade que ainda está adormecida, mas que está aflorando aos poucos, né? E a gente manda brincar com as crianças, manda ser iguais aos outros filhos para que não fuja da média. É por essa razão que sempre que alguém se destaca, tem muito obstáculo. É por essa razão que se você estiver realmente disposto a desenvolver a autoliderança, aí por caminhos que você escolhe, aí pelos caminhos que você decide gerir a própria vida, vai incomodar muita gente. Que a maioria quer pensar nos objetivos delas e que você fique de espectador. Geralmente, quem não corre atrás dos próprios objetivos, quem não tenha a ousadia de pensar diferente, passa uma vida inteira sendo espectador dos planos e da vitória alheia. Agora, como sair da domesticação? Como que a gente faz para deixarmos de lado o ser domesticado? Primeiro elemento importante é aprender a questionar. Nunca faça nada sem entender as coisas.
Observa a criança quando começa a falar. Ela pergunta por que isso, por que mãe, por que eu tenho que fazer desse jeito, por que é daquela cor, por que tem que ser feito dessa forma. Então esse é um elemento muito importante, aprender a questionar sempre. O segundo elemento importante para sair da domesticação é selecionar quem você deve ouvir. Né? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falar de determinados assuntos dos quais eles não têm a mínima experiência. Quantas vezes a gente, nas conversas informais, ouvimos pessoas falarem de empresa quando nunca foram patrões? Quantas vezes nós ouvimos falar de casamento de solteirões inveterados? Então, selecione quem você deve ouvir e nunca faça as suas tarefas, as suas atividades se você tiver dúvida. Pergunte sempre, não se acanhe, tá? Quem pergunta resolve seus problemas e suas questões com mais facilidade. E esse processo de escolher quem a gente vai ouvir, ele é muito interessante e é um grande atalho na nossa vida. Nós precisamos saber, a pessoa que está te orientando, onde ela chegou, é onde você quer chegar? Porque essa é a questão. Se nós retrocedermos um pouco no nosso estudo de hoje, chegarmos naquelas pesquisas que a Jo mostrou, de 90% insatisfeito, 92% não chegaram no sucesso, são essas pessoas que estão te aconselhando, são essas pessoas que estão te dando opinião, para que você estão te orientando como você deve chegar onde elas não chegaram. Então é fundamental prestar atenção, cuidado para não ser domesticado. E o outro elemento mais importante é o elemento de você prestar atenção em você mesmo para sair da domesticação. Você prestar atenção naquilo que você é bom, né? Para que você se torne ótimo. Porque a maioria das pessoas, ele é mais ou menos em muita coisa. Ele é mais ou menos pai, mais ou menos mãe, é mais ou menos profissional, né? É mais ou menos religioso, é mais ou menos amigo, é mais ou menos. Então, ele não é ótimo em nada. O que nós precisamos ser? Ser bom e do bom ser ótimo. Nós temos que buscar realmente sermos os melhores possíveis. Quando nós buscamos a nossa melhoria, nós conseguimos sair do processo de domesticação. E quando nós falamos do autoconhecimento, o quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe de você, quanto mais você sabe o que você quer, aonde você deseja chegar e como você deseja alcançar os seus sucessos, os seus propósitos, a sua vida plena, mais você fica liberto do processo de domesticação. Então, meus amigos e minhas amigas, queridos companheiros, reflitam bastante sobre vocês mesmos. Procure identificar quais são as suas fortalezas. Você é bom em matemática, você é bom em cálculo, você é bom em vocabulário, você sabe falar bem, você tem uma escrita boa, você é uma pessoa criativa. Tenha certeza, você tem muitas qualidades. É que você, às vezes, não as identificou e não as classificou. Procure identificá-las e trabalhe em cima dessas suas qualidades para que essas qualidades se transformem em excelência. Vocês ficarão muito mais satisfeitos e muito mais confiantes que vão atingir a autoliderança e, com a autoliderança, a vida plena. É claro que não há uma mágica nisso tudo. Se você foi domesticado há muitos anos, não é de uma hora para outra que você vai mudar. O mais importante é o seguinte: preste atenção de hoje em diante no que você fala, no que você acredita, no que você recebe de informação e naquilo que você passa. Isso vai fazer toda a diferença.
E nós finalizamos então aqui o nosso estudo, cujo tema foi: você foi domesticado para não ter vida plena. Porém, nesse estudo, nós lhe oferecemos algumas alternativas que pode mudar a sua vida e transformá-la definitivamente. Pratique e seja persistente, que você consegue. E a nossa estrada pela autoliderança segue adiante. No nosso próximo encontro, nós falaremos: para uma vida plena, a solidão tem função importante. Vocês se surpreenderão o quanto momentos de solidão podem qualificar a nossa vida. E se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. E aqui fica também o nosso agradecimento pela sua atenção e por estar conosco durante esta reflexão. Um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até breve.